Olá, paz do Senhor! Estou aqui novamente com um vídeo sobre curiosidades bíblicas. E hoje vamos para curiosidades bíblicas sobre Moisés e Josué. Vamos lá para a primeira. Curiosidades bíblicas, essa muito cristãos ainda não sabem. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateucos do Antigo Testamento, que é de Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muitos cristãos e muita gente não sabia. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos para a segunda curiosidade bíblica. Vocês sabiam? O livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, fala sobre os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor criou entre si e o povo de Israel no Monte Sinai pelas mãos de Moisés. E a referência encontra-se em Levítico, capítulo 26 e versículo 46. Vamos ler? Levítico, capítulo 26 e versículo 46, que fala: Estes são os estatutos, os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Por isso que muitas vezes na Bíblia, se você folhear o Antigo Testamento, você vai encontrar inúmeras vezes a frase Lei de Moisés, porque foi justamente a lei que o povo de Israel teve que seguir, que foi os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor criou entre ele e o povo de Israel pela mão de Moisés. Hoje nós vivemos a lei da graça e não a lei de Moisés. A lei de Moisés foi naquele tempo onde Deus estabeleceu as leis para que pudessem ter uma ordem no povo de Israel, a fim de cumprir aquilo que o Senhor queria através de Moisés, que era a terra prometida. Precisava ter essas leis, esses mandamentos. Então, por isso que muita gente conhece como Lei de Moisés e por isso que muitas vezes na Bíblia vai aparecer no Antigo Testamento, inclusive nos de Levítico, Deuteronômio, Números, você vai ver muito sobre Lei de Moisés, porque era a lei que o povo seguia. Mas aí quando Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar, nós fomos livres de toda a culpa, de todo o pecado. E nós vivemos hoje a lei da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos para a próxima curiosidade bíblica. Moisés já sabia que ele não passaria o Rio Jordão. Como assim? Pois é, o próprio Deus falou para Moisés que ele não passaria o Jordão e que quem levaria o povo para a terra prometida seria Josué. Quando Deus fala para Moisés que ele não passaria o Rio Jordão, não veria a terra de Canaã, a terra prometida por Abraão, por Isaac, por Jacó, ele pede para Moisés subir no monte e do monte ele pede para Moisés avistar a terra que ele não alcançaria, mas que Deus daria ao seu povo, ao povo de Israel, através de Josué. Está em Deuteronômio, capítulo 32, 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Vamos para mais uma curiosidade bíblica sobre Moisés. Antes de Moisés morrer, o próprio Deus falou com ele que Josué seria o seu sucessor para levar o povo até a terra prometida. Pediu para que Moisés também apresentasse Josué a toda a congregação, para que o povo pudesse saber que ele que foi o escolhido do Senhor para cumprir tal missão.
Então essa também é uma curiosidade bíblica. Josué foi o sucessor de Moisés. E o povo de Israel viveu um luto de 30 dias pela morte de Moisés. Josué ficou desanimado com a morte de Moisés, com tamanha missão que o Senhor colocou em suas mãos. Então, Josué não se sentia capacitado para fazer tal missão, para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, ele se amedrontou, ele não se sentia capaz. E quantas vezes nós somos como Josué? Deus nos ordena para fazer algo, Deus entrega algo em nossas mãos, mas nós não nos sentimos capazes de cumprir tal missão que o Senhor nos pede. O medo, a dúvida nos impede de cumprir aquilo que o Senhor quer. Então Josué sentiu muito medo, não se sentiu capaz. E foi preciso Deus, o próprio Deus, falar com Josué e dizer: ei, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Então não temas, Josué. Então várias vezes na Bíblia, no livro de Josué, nós vamos nos deparar com versículos que tem essa frase de esforça-te, tem bom ânimo. Não tenha medo, Josué. Seja corajoso, seja forte, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Tanto é que quando Moisés foi instrumento usado por Deus, ele cumpriu as ordenanças do Senhor e que, graças a Deus, o mar vermelho se abriu e o povo passou a pés enxutos. Deus foi fiel na vida de Josué, falando que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E a outra curiosidade bíblica tem a ver com isso. Está aqui, que é: Deus levanta as águas do rio Jordão. Josué cumpre as ordenanças do Senhor, conforme o Senhor o ordenou. E Deus foi fiel e cumpriu maravilhas e prodígios, igual no tempo de Moisés. O povo de Israel vê que Josué foi o escolhido do Senhor, foi escolhido pela mão do Senhor, nosso Deus. Então, Deus levanta as águas do Rio Jordão e o povo passa pés enxutos, não se molha, assim como no Mar Vermelho. Deus operou no Rio Jordão e o povo passou e atravessou o mar e não se molhou. Então esse foi um de muitos milagres que o Senhor fez através da vida de Josué para o povo de Israel até chegar à conquista da terra prometida. E assim como Deus fez na vida de Josué, como Deus fez na vida de Moisés, o Senhor Jesus quer fazer em nossas vidas. Então, quando o Senhor te colocar uma missão, te entregar algo nas mãos, saiba que se você foi escolhido, é porque Deus vê, Deus enxerga aquilo que a gente não consegue enxergar. Deus vê a nossa capacidade, Deus vê a sua capacidade, então não se amedronte. Assim como Deus falou com Josué, eu falo para você: esforça-te, tem bom ânimo, porque o Deus de Moisés, ele será contigo, porque o nosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus. E assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, ele será conosco. E onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor já nos abençoará. Amém? Então que cumpramos a vontade do Senhor e que não nos amedrontemos, porque se o Senhor mandou, ele se responsabiliza e tudo que ele faz é para glorificar e enaltecer o nome do único que vive, que reina para todo sempre, que venceu a morte, que venceu a própria morte, está à direita do Pai e que em breve voltará para nos buscar, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos fazer como Josué, nos esforçar, porque quando Deus diz esforça-te, tem bom ânimo, que é se esforçar, é ficar parado? Não mesmo. Se esforçar e fazer tudo que está ao nosso alcance. Que possamos fazer o ir à vontade do Senhor, dia após dia, que não importa o que venha, não importa o que aconteça.
Que o Senhor Jesus nos capacite e nos fortaleça todos os dias. Que Deus aumente a nossa fé, a nossa confiança e que possamos vencer qualquer obstáculo, sabendo que o Senhor Jesus está conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos.